Carlos, bem-vindo aqui, bem-vindo ao Jornal da Fora, tudo bem? Tudo bom, Miguel? Grande abraço aí a você, ao Henrique e o Rocha. Deixa eu me despedir do Rochinha, ele conseguiu voltar? Não conseguiu. Então tá, então fica sem despedida. Carlos, então, mais uma vez, bem-vindo. Como é que está repercutindo essa fuga do Eduardo Bolsonaro, né? Afinal de contas, é um deputado federal, como é que está repercutindo aí no Congresso Nacional? Olha, está repercutindo muito mal, né? Porque é uma iniciativa meio destrambelhada, né? É aquelas tentativas de fazer alguma coisa muito esperta, muito. Porque é evidente que não existe nenhuma perseguição contra ele, né? Houve uma ação dos nossos deputados no sentido de buscar caçar o passaporte dele, mas, logicamente, isso tinha um efeito muito mais de advertência e de mostrar que nós estamos atentos à ação que ele vem fazendo nos Estados Unidos, porque, você sabe, ele quer fazer lá nos Estados Unidos, está fazendo uma campanha contra o Brasil, dizendo que o Brasil é uma ditadura, que aqui é como a Venezuela, como a Nicarágua, como Cuba, como a Coreia do Norte. É isso, eles querem nos colocar naquilo que os norte-americanos chamam de eixo do mal, né? Então o Brasil, ele quer dizer, não, lá é uma ditadura, não tem liberdade de expressão, a rede X não pode funcionar do jeito que ela quer, o Rumble não pode funcionar do jeito que ele quer. Ou seja, ele não está nem aí com as leis do Brasil, ele quer submeter o país aos interesses norte-americanos, né? É um sabujo do imperialismo americano. Muito bem, deixa eu só colocar o Rochinha aqui para a gente se despedir dele. Rochinha, a gente vai começar outro bloco. Só trouxe de volta, está bem despedido de você. Tudo bem? Grande abraço, meu camarada Zaratini. Força! Eu acho o seguinte, essa conversa esse caminho que eles escolheram é o caminho para o fracasso, porque assim, a mentira ela não consegue caminhar, andar muito longe, do jeito que está sendo colocada, né? Então, acho que isso aí não tem futuro. Na medida que o governo consiga ter mais avanço na questão econômica, o bolsonarismo vai caminhar para o isolamento e nós vamos nos livrar disso, dessa doidice, desse sanatório, né, intelectual que eles estão querendo nos impor. Um grande abraço a todos. Abraço, Rochinha. Valeu. Então, Carlos, então, mais uma pergunta, depois eu passo para o Henrique. Teve essa manifestação domingo do Bolsonaro em prol da anistia lá dos golpistas. Aí eu também queria a mesma pergunta, como é que repercutiu essa manifestação, que foi aquém do que eles esperavam 500 mil, deu 18 mil, como é que repercutiu isso, se é que repercutiu, e como é que fica a história da anistia? Eles falaram que, inclusive, que iam colocar essa semana para votar a anistia dos golpistas lá. Como é que ficou isso? Olha só, essa manifestação foi uma manifestação não só esvaziada de público, mas esvaziada de forças políticas, né? O próprio Valdemar da Costa Neto não apareceu por lá. Vários deputados bolsonaristas não foram. E nem outros deputados que não são do PL, ou que às vezes aparecem para tentar pegar algum voto, sumiram. O Caiado não foi, né? Essa turma aí não foi. Então, foi uma agitação sem a presença de outras forças políticas, o que revela o isolamento do Bolsonaro, né, no cenário político nacional. Ele está absolutamente isolado. Tem força ainda? Tem, é lógico que tem. Nós não vamos aqui desmerecer, mas ele está vivendo um momento de isolamento político muito grave. Henrique. Deputado, eu queria compreender aí como é que o senhor viu hoje a indicação do deputado Felipe Barros, né, do PL do Paraná, para assumir a presidência da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados e já inaugurando aí o mandato dele
falando um caminhão de abóboras e groselhas, de que, meu Deus do céu, essa ditadura que está acabando com a gente, Eduardo Bolsonaro, o nosso herói que se exilou e que está chorando, nunca mais vai ver o pai. Como lidar com isso e como não permitir que uma comissão que tem tanta importância acabe sendo contaminada de cabo a rabo por essa coisa? O Rochinha falava pouco, a gente sabe disso, é bom enfatizar. Ali tem método, tá? Nem ele acredita nisso, nem o Eduardo, nem ninguém. Aquilo é uma bobajada que eles sabem. Não é uma conversa de doido, não é um papo de doido, é um papo para doido. Eles direcionam aquilo para a bolha deles, para esse pessoal que vive essa dieta de hospício aí do WhatsApp e tal, mas nem eles acreditam nisso. Como é que fica a coisa a partir de aí? É uma comissão importante, é ela que serve de interlocutora da Câmara dos Deputados, eventualmente com qualquer organismo internacional semelhante, né, parlamentar de outras nações. Como fazer aí com que a coisa não seja completamente tomada por essa coisa incendiária e psiquiátrica aí que a gente está dando? Olha, o Felipe Barros é um deputado de segundo mandato, né? Ele chegou aqui no primeiro mandato completamente ensandecido. Ele era um dos mais doidos dos bolsonaristas, né? Mas ele acalmou, ele foi acalmando. Hoje ele está, podemos dizer que ele é um bolsonarista moderado. Nós até achávamos que ele fosse um pouco mais, fosse entrar no jogo assim, como presidente, né? Numa posição mais assim de presidente, que de certa forma é um magistrado, é um camarada que tem que fazer a administração do funcionamento da comissão, né? Ele não pode ser um cara tão posicionado, tão partidário como ele foi no discurso dele, né? E eu estranhei até, porque eu cheguei lá, eu fui cumprimentar ele, que ele tinha acabado de ser eleito, que é uma coisa assim de boa educação, e ele falou para mim assim, não, olha, tudo que o governo precisar, você me avisa aqui que nós vamos ajudar. Imagina você, ele falou isso para mim. Em seguida, ele começou aquele discurso. Então, o que acontece? Uma coisa é a realidade, quer dizer, eles sabem que a vida política dentro da Câmara não permite que você seja um cara totalmente louco e radical. Mas, ao mesmo tempo, ele precisa falar para o público dele. Você sabe o Nicolas foi presidente da Comissão de Educação o ano passado. A gente ficou preocupado, falando, pô, esse cara vai fazer um horror ali, vai botar fogo no parquinho. Ele não fez absolutamente nada, ele foi moderado, maneirou, né? Não teve nada de excepcional na Comissão de Educação. Então, eu acho que talvez o Felipe tenha feito um discurso hoje para botar na rede, entendeu? Mas acho muito difícil que eles tenham um comportamento que seja fora do padrão. Eles vêm tendo, no dia a dia da Comissão de Relações Exteriores, há muitos anos, desde 2019, quando o bolsonarismo ocupou vários espaços na Câmara, eles têm usado a Comissão de Relações Exteriores para fazer debate ideológico. Então, é sempre ali. Né? É ali que discute Venezuela, é ali que discute a Nicarágua, é ali que discute Cuba, a Ucrânia e assim por diante. Quer dizer, os Estados Unidos, é tudo ali na Comissão de Relações Exteriores. A comissão deixou de discutir os projetos que realmente interessam para fazer debate ideológico. Porque o que acontece? Chega um projeto lá, tem uma lista de projetos para ser votado. E eles logo de cara apresentam vários requerimentos. Requerimento de repúdio porque o Lula falou não sei o quê. Requerimento de repúdio ao ministro de Relações Exteriores. E aí vai. E esses requerimentos, eles têm precedência, quer dizer, eles têm que ser votados antes, e aí começa o pau a quebrar. Então, 10 horas da manhã, começa a discutir requerimento e vai até 1h da tarde, quando termina a comissão. Acaba não votando nada do que realmente precisa ser votado, tratados internacionais, né, que precisam ser analisados e votados. Então, é assim, se perde muito tempo com essas discussões. Por exemplo, nós estamos agora, conseguimos fazer chegar no plenário uma convenção da OEA, Organização de Estados Americanos, sobre a situação dos idosos, né? Uma convenção que protege os idosos. Então, isso aí foi assinado pela Dilma em 2015. Nós estamos em 2025, 10 anos, e até agora não se votou a Convenção dos Idosos da OEA,
que teria, a partir da sua votação, força de lei e protegeria os nossos idosos, protegeria a nossa terceira idade, né? Então, vocês veem o absurdo que é essa posição dos bolsonaristas. Zaratini, outra pergunta sobre o Congresso. Eu li que a Câmara poderia aprovar o orçamento na sexta-feira. Eu queria saber qual é a expectativa disso, o que o governo está esperando, a base governista está esperando nessa votação. Bom, nós pretendemos votar amanhã na Comissão Mista de Orçamento, se possível, amanhã ainda no plenário do Congresso. Se não for possível amanhã, na sexta-feira a gente quer resolver essa situação, porque o orçamento deveria ter sido votado em dezembro, nós estamos já entrando no mês de abril e ainda não houve essa votação. Então, nós queremos que seja votado rapidamente, até porque, por exemplo, várias categorias do funcionalismo público não estão recebendo os reajustes combinados, né? Que foram aprovados pelo Congresso, reajustes salariais, acordos feitos com o governo, que têm que ser pagos, e não estão sendo pagos exatamente porque o orçamento ainda não foi aprovado. Muito bem. Tenho que trazer uma breaking news aqui, que eu sempre trago todo dia, estou acompanhando o dólar, né, porque houve uma especulação muito grande, sobretudo nos últimos meses do ano passado, mas também no começo desse ano. Hoje o dólar caiu mais. Coloca aí na tela, Gui, se puder. O dólar voltou a cair hoje. Tem essa notícia aí do CNN Morning. Tem um gráfico também, se puder colocar. A Bolsa subiu, o Ibovespa está subindo, bateu aqui 132,5 mil pontos. E a gente tem alguns sinais positivos, né? Você saiu a inflação da FGV, que mostrou queda. Tá aí, isso aí é o dólar no gráfico, né? Em 3 meses, né? Está em menor nível. Na realidade, está menor nível em 4 meses, mas que nesse gráfico aí só está mostrando 3 meses. Qual a expectativa da economia que você, como um agente político, como é que você está vendo a economia do Brasil? Como é que você está vendo a política econômica do governo? Ô, Miguel, eu não sei se já saiu a reunião do Copom, que... vou ver aqui, peraí. Eu não sei se já houve, se foi hoje. Hoje, acho que é hoje. Eles estavam prevendo um aumento de mais 1% na taxa Selic. Agora, olha só o absurdo, Miguel. O aumento da inflação no mês de fevereiro, ele principalmente se deveu ao fato de que o bônus de Itaipu, quer dizer, um bônus que subsidiou as contas de luz no mês de janeiro, esse bônus só durou o mês de janeiro. Então, a inflação, o custo da energia de dezembro para janeiro caiu 14%. E de janeiro para fevereiro subiu 16%. Então, se você tirar esse fator aí da energia, essa variação que era uma coisa, caiu e depois subiu de novo, diminui bem o índice de fevereiro. Segunda coisa, a maioria dos preços dos alimentos teve uma desaceleração, né? O que aumentou? O ovo, porque nos Estados Unidos foram sacrificados 160 milhões de galinhas, né, por causa da gripe aviária, e o café, que sofre um problema de falta também de oferta de café perante o aumento do consumo. Então, está tendo uma desaceleração. Aquele chamado índice de disseminação da inflação, quer dizer, quantos produtos aumentaram no último mês, também caiu. Quer dizer, o impacto da inflação sobre a economia como um todo foi reduzido. Então, tem sentido você aumentar a taxa Selic? O dólar está caindo. A Petrobras provavelmente nos próximos dias vai anunciar uma redução do preço dos combustíveis, porque o preço nacional está acima do internacional. E com a queda do dólar vai ficar mais acima ainda. Então, nós precisamos ter essa redução. E vai acontecer. Então, para que aumentar a taxa Selic
a não ser para aumentar a dívida interna do governo brasileiro. Dívida com quem? Com o capital financeiro, com a especulação, com a Faria Lima. Então, é um verdadeiro absurdo manter esse aumento. E outra coisa, acaba, de certa forma, impactando na atividade econômica, que está crescendo e que a gente quer que cresça, porque nós ainda precisamos gerar emprego. Né? Então, eu acho que a gente tem que falar disso. Tudo bem, o Galípolo está lá agora, mas eu acho equívoco manter o aumento de 1% na taxa de juros. Pois é, e essa decisão de hoje, né, o Zaratini, atingindo agora 14,5%, 14,25%, isso aí vai praticamente a mais alta dos últimos 20 anos, é um aumento completamente fora da curva. Tem um fator curioso, né? No mesmo dia que esse anúncio é feito, né, aí, sei lá, no intervalo de 48, 24 horas, no mesmo período em que ele é feito, saem pesquisas indicando de popularidade que, assim, o Banco Central, com essa decisão, tem aprovação do mercado financeiro e da Faria Lima, mas o governo Lula não. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque, no fundo, eu classificaria essa pesquisa de popularidade, mas a popularidade da cara de pau, né? Porque é impressionante como eles vão atacar o governo por ser contrário a essa medida e apoiar o Banco Central por uma medida que é totalmente descabida agora, né? Zaratini, desculpe, antes de responder, só para um comentário aqui que eu... Está escrito nas estrelas que vai aumentar 1%, né? Lamentavelmente, mas ainda não saiu oficialmente. Daqui a pouco a gente está acompanhando aqui, mas só para pontuar isso. Pode falar, Zaratini. Não, eu acho assim, por que eles são contra, reprovam o governo? Por um motivo simples, o presidente Lula faz uma política de desenvolvimento, de geração de emprego, de fortalecimento do consumo popular. Então, por exemplo, o governo fez aquela medida do consignado para os setores que são registrados pela CLT, são 47 milhões de trabalhadores que vão ter direito ao crédito consignado. O governo faz o programa Acredita, que garante recursos, renegociação da dívida para as micro e pequenas empresas e recursos de financiamento. Né? O governo toma medidas permanentes para a economia poder avançar, para a economia poder crescer, para o microempresário ser favorecido, para a pequena empresa também crescer. E isso eles não querem. Eles querem o quê? Que breque a atividade econômica, que tenha desemprego, né? Que os salários abaixem. Agora, o que a gente está vendo? Que os salários dos setores de menor renda, da população de menor renda, aumentou mais do que o aumento do custo de vida. Tudo bem, todo mundo está achando que está tudo caro, e é verdade, está tudo muito caro. Mas, no último ano, isso a Folha de São Paulo publicou a manchete, os mais pobres tiveram um aumento maior do que o aumento do custo de vida do preço dos alimentos. Então, as pessoas, apesar de estar tudo mais caro, estão comprando, certo? Você vai na periferia, o pessoal está fazendo churrasquinho, está tomando Heineken, está fumando narguilé. Então, é isso que está rodando por aí, entendeu? Então, logicamente, poderia estar melhor, né? Se a gente tivesse uma produtividade na agricultura familiar maior, se a gente pudesse ter menos atravessadores, se a gente tivesse uma rede de distribuição de alimentos mais eficiente, né? Se a gente tivesse mais produtividade, se a gente tivesse mais crédito agrícola chegando efetivamente, porque o crédito agrícola, a maior parte do crédito agrícola do Pronaf não chega na mão do pequeno agricultor, por vários motivos. Pelo fato dele não ter formalização, pelo fato dele não ter garantias, por vários motivos não chega lá. O médio agricultor consegue obter o crédito agrícola, mas o pequeno não consegue. Então, nós temos que fazer um esforço grande, e eu acho que isso tem que estar no centro da política do presidente Lula, é aumentar a produtividade da agricultura familiar, certo? Tem que ter tecnologia, tem que ter equipamento, tem que ter insumos, né? E tem que ter crédito agrícola para poder aumentar a produção
dos alimentos no Brasil e, consequentemente, baratear o preço dos alimentos. Confirmado, né? Como disse, já estava escrito nas estrelas, confirmado 1% de aumento. Isso aí tá fácil apostar, na verdade, né? quando você me corrigiu, Miguel, eu queria só fazer um adendo de bastidores aqui. Quando você me corrigiu, tem uma terceira tela ligada, tinha aparecido. Só que trocou a manchete. Aí eu fiquei pensando, pô, eu tô vendo coisa ou o Miguel... mas eu falei, eu não vou recorrigi-lo. Eu acho que eu tô vendo coisa. Então vai ver você que tinha visto, piscou errei. aqui para mim, piscou que já tinha saído. Quando você falou, deu uma geral aqui, ninguém botou, então não saiu. Mas agora tá aí, tá em tudo quanto é lugar. Enfim, mas todo mundo sabia, né? Aliás, a aposta mais fácil é essa, né? Porque realmente... Por isso que eles ganham dinheiro, né? Porque eles sabem para onde vai os juros, eles anunciam já na véspera, o juro vai para lugar tal, né? Isso é fácil, né? Aliás, coloca a fotinho da reunião do Copom aí, só para a gente ver. E olha só, o Roberto Campos constrangeu, o Roberto Campos constrangeu o Galípolo, porque ele já deixou anunciado 2 aumentos de 1%. Então, se o Galípolo chega agora, fala, não, vou cancelar esse aumento, porra, cai a terra, a bolsa cai, o dólar sobe, aquelas especulações que eles fazem quando eles têm interesse, né? Como fizeram no final do ano, aquele movimento de especulação que muita gente está perdendo dinheiro, porque eles levaram o dólar a 6,20 e hoje o dólar está a 5,70. Muita gente perdeu dinheiro nessa brincadeira, né? Está 5,60. Né? 60, né? Desculpa. Caiu mais. Então, esse pessoal da foto é o pessoal, são os suspeitos aí, né? O pessoal do Copom, né? Vamos ver se na próxima reunião, né? A gente já sabia, na verdade, o Henrique sabe disso, que a gente já sabia que ia subir no mês passado 1%, ia subir esse mês, ele já sabia de tudo, né? Olha, você sabe, Miguel, você que gosta de acompanhar a economia, saiu um artigo no Valor essa semana muito interessante, alguns economistas falando que existe na legislação brasileira um instrumento que permite que o Banco Central estabeleça uma restrição de crédito, dizendo o seguinte, olha, para cada real que o banco emprestar, ele tem que reservar um outro real, ou 50 centavos, ou 25 centavos, ou seja, que ele tem que ter uma reserva. Então, isso restringe o crédito. Isso, de certa forma, aumenta os juros para a população, mas não aumenta os juros para o setor público. E o que está acontecendo com o aumento da Selic? A dívida brasileira, que esse mês caiu, certo? Ela vai subir, né? Porque o governo vai ter que pagar mais, tem que rodar a uma taxa de juros maior. Então, o endividamento do governo federal, ele aumenta. Então, o que esses economistas falam? Não, se aplicasse esse outro instrumento no sentido de restringir crédito, seria mais eficiente do que aumentar a taxa Selic. Mas, como o mercado, o objetivo dele não é nem restringir crédito, é aumentar os juros que o governo paga, né? Foi 900 bilhões de reais de juros no ano passado. Zaratini, tem um companheiro nosso aqui que está mandando um abraço para você, que é um internauta que sempre acompanha a gente. João. É o João Pedro de Oliveira, artista autista. Nós estamos esperando o João aqui em Brasília, já estamos aguardando ele aqui, que ele vai vir aqui para fazer o mês do autista aqui. Ele vai vir para cá para discutir esse assunto que é importantíssimo. É isso aí. Abril está aí, mandou um abraço para você. Eu aproveito e te mando um abraço também. Muito obrigado pela entrevista. A gente vai começar outro bloco aqui. Forte abraço, Carlos. Valeu, gente. Um abraço para vocês. Valeu.